Jesus nessa noite. Amém? Irmão, possa sentar em nome de Jesus. Vamos começar a palavra nessa noite. Que Deus possa nos usar grandemente em palavra e em leitura também. Amém? E antes de começar, irmão, feche os seus olhos no você está no banco aí. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jeová. Deus, nessa noite, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que você venha me usar, Pai, grandemente, meu Pai, nessa noite, meu Deus. Que eu venha, Pai, ser um canal de bênção, Pai, na vida das pessoas que estão aí, Pai, para ouvir Tua palavra, Senhor Deus. Que não venha, Pai, sair nada de mim, meu Deus, mas venha ser edificado só por Ti, Pai, pela Tua palavra. Deus, te peço, meu Deus, me coloca, Pai, diante de Ti, meu Deus, como um pequeno, Pai, como se fosse Davi, Pai, em Tua presença, meu Deus. Mas que o Senhor venha me usar, meu Pai, como instrumento musical, Pai, nessa noite, meu Deus. Deus, te peço, meu Deus, abre meus olhos sobre a Tua palavra, meu Pai, que eu venha ler, entender e também explicar, Pai, cada direito, Pai, que venha ser edificado, Pai, na Tua casa nessa noite. Coloca, Pai, essa palavra, meu Deus, em cada coração, Pai, nessa noite, meu Deus, que venha ouvir, Pai, Tua palavra e entender, meu Deus, que venha ser edificado a casa, Pai, a família, Pai, lá também, Pai. Deus, te entrego nessa noite, Pai, minha vida em Tuas mãos, Pai, me usa como instrumento Teu, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Salve de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou ministrar hoje em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 adiante. E eu queria, irmão, nessa noite, eu queria abrir 3 oportunidades no final da palavra. Se tiver algum irmão que queira contar um testemunho, como foi domingo passado, que foi eu, me lembra aí, José Antônio e Soraya, foi? Isso. Se algum irmão queira contar um testemunho, falar o que Deus fez na vida de vocês, durante esse ano, o que Deus fez em mudança em você, para vir para o Ministério Vida Nova. Amém? Eu fiquei muito feliz com o Ministério do Louvor, irmãos. Parabéns, irmão Marcos, parabéns, Alanço, Ezequiel, em geral, parabéns mesmo, né? Você vê que o irmão Marcos louvou como se tivesse milhões e milhões de pessoas no Ministério. Dessa maneira, irmãos, a gente tem que louvar ao Senhor. Não importa a quantidade, irmãos, mas temos que louvar o Senhor da mesma maneira, de todo o coração. Amém? E o tema de hoje, irmãos, é como Ezequiel começou no início, sobre ter um coração, irmão Ezequiel, bondoso e fiel a Cristo Jesus. Irmão Ezequiel citou no começo do culto, que em 2026, Ezequiel, nós teremos um coração, bondoso e fiel, inclinado para as coisas do Senhor. Então vamos ler. Irmãos, eu vou ler ele por inteiro, mas só para iniciar a palavra do Senhor, eu vou ler só o 7, só para iniciar, para não ficar muito pesado, nem muito longo. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, irmãos? Amém. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Deus olha para o coração. Amém. Não vou mentir, irmão, para vocês. Estou nervoso, estou sim. Estou ansioso, estou sim. Mas é como a palavra do Senhor diz: Deus olha para o coração. Não adianta milhões e milhões de palavras benditas, faladas, porque ninguém compreende, mas vale 5 palavras benditas e todo mundo compreendeu, entendeu, foi para a sua casinha, alimentado. Amém? E aqui, irmãos, começa o texto da palavra do Senhor. Lá no primeiro. Eu separei, irmãos, cada tema eu separei diz assim. Amém, irmãos? Presta atenção. Então disse o Senhor: atente, até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé e Belemita, porque dentre os filhos me tem provido de um rei. Amém? Quem conhece a história de Davi, levanta a mão. Quem conhece um gigante, levanta a mão. Eu não conheço, não queria conhecer. Amém? Todo mundo, irmão, já conhece quem foi Davi, amém? Todo mundo já conhece quem foi o gigante, amém? A Bíblia fala que o gigante era bem gigante mesmo, irmãos. E Davi era bem pequenininho. Quem lembra do pastor Alencar, que colocou antes aqui na frente, para comparar como se fosse Davi, pequenininho, de baixa estatura, ruivo ainda. A gente vê, irmãos, que Davi, no início aí, Deus usa Samuel.
Samuel, irmãos, desde pequeno, Deus usa Samuel como profeta de Deus. Deus falava com Samuel, irmãos, por visão. Então Deus, no começo aqui, irmãos, Deus envia Samuel à casa de Jessé para encontrar com o rei que estaria no lugar de quem? De Saul. Saul era rei, irmãos, antigamente, só que Deus já estava cheio de Saul, porque Saul não estava tendo o coração que Deus exatamente queria. Deus chegou no ponto, irmãos, assim, ó, no primeiro versículo, que não devemos ser guiados pelos sentimentos. Como assim? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul? Até quando terá dó de Saul? Então Deus não queria que Samuel ficasse focado em Saul, porque Deus tinha chamado na vida de outro? É isso. Como assim? Como trazer esse versículo para o dia de hoje? Como não devemos ser guiados por sentimentos? Como não devemos ser só sentimental? Eu conversei com uma pessoa, irmão, no carro, acho que ele vai lembrar. Eu falei com ele que a gente não deveremos se converter por sentimento, né? Vou aceitar Jesus por sentimento, vou se converter por causa de alguém, vou aceitar Jesus porque Davi está se convertendo, está mudando. Não, irmãos, nós não deveremos fazer como Saul fez. Nós deveremos ouvir a voz de Deus e não o sentimento que está no nosso coração, porque o sentimento, irmãos, passa, mas o amor, irmãos, ele dura eternamente. E no versículo, irmãos, 2 de Samuel, diz assim: porém, diz Samuel, como irei eu? É como se fosse, irmãos, como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Então, irmãos, aqui dá para ver, irmãos, que Saul teve medo de chegar a ter, Samuel teve medo de chegar a ter Saul, o rei. Por quê? Porque ele tinha que ir ao encontro de outro. Porém, Saul era rei. Como é que eu vou chegar no Marcos, sabendo que o Marcos é um pastor, e vou falar assim: Marcos, a partir de amanhã vou ungir outra pessoa como pastor? Saul estava sobre a mão de Samuel, estava sobre a mão de Saul. Por quê? Porque ele não deveria chegar a ter Saul e falar assim: eu vou ungir um rei daqui a pouco, o Senhor vai mandar eu ungir um rei daqui a pouco. Não, irmãos, ele tinha que fazer o sacrifício como o Senhor falou. Amém? Então, irmãos, quando Deus nos dá uma instrução, Ele nos mostra como fazer. Como assim, irmão? Me explica para mim, como assim? Como Deus nos dá uma instrução e Ele nos mostra como fazer? Gente, irmãos, tudo que Deus nos dá para mim, dá para você, irmãos, traz paz, irmãos, aqui. Tudo que Deus dá para nós, traz paz. Nós nunca deveremos, irmão, fazer algo na nossa vida, no cotidiano. Isso aqui, irmãos, é para 2026. Isso é um aprendizado para mim mesmo. Nós não deveremos, irmãos, fazer nada por impulso. Nós deveremos, irmãos, analisar como nós deveremos ouvir a voz do Senhor. Senhor, como eu devo fazer, como eu devo comprar, como eu devo agir, como eu devo manter a minha família, Senhor. Tudo na direção do Senhor Jesus. O versículo, irmãos, 4 e 5 diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. Então Samuel ouviu quem? A voz de Deus, e obedeceu o que Deus mandou, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrifiquei-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou. Amém? Então, irmão, Samuel intimou a Jessé e a seus filhos a participar do sacrifício. Por quê? Porque Samuel não poderia falar para Jessé que ele iria ungir um rei naquela noite. Então, Samuel, ele representa, irmãos, uma grande autoridade espiritual naquela época. Então, Jessé sabia quem era Samuel. Jessé conhecia exatamente
caminhada de Samuel. Por quê? Que Samuel, desde pequenininho, já era profeta do Senhor. Samuel, desde pequenininho, ouvia a voz de Deus. Então, o povo, irmão, já estava com medo de Samuel. Por quê? Porque sabia que Samuel ia trazer alguma profecia. Isso. Mas Samuel, irmãos, por ser profeta, todo mundo respeitava Samuel. É como se fosse no dia de hoje. Nós deveremos respeitar o nosso mais forte, uma nossa liderança, irmãos. Isso. Então todo mundo, irmãos, quando Samuel chegava naquela cidade ali, todo mundo baixava a cabeça, porque sabia que Samuel era um profeta todo mundo falava assim, não, havia um profeta, não, ali vai ter algo de Deus para nós. E o 6, irmãos, o 7, já estamos chegando na parte bem boa, irmãos, que todo mundo vai gostar, amém? Vamos caminhando devagarzinho. E sucedeu, eu pedi o quê? 6 e 7, não é isso? E sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente perante o Senhor é o seu ungido. Quem é Eliabe? Eliabe é um filho de Jessé, um dos reis que seria ungido. O 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, estou chegando na parte boa, irmãos. Então aí exatamente chega Jessé com seu filho mais forte, mais bonito, né, irmão, de olho azul, né? Eu sou feio, né, irmãos? Né, Rodrigo? Estou na minha lista, Rodrigo. Estou brincando, irmãos. Samuel olha para quem? Volta aí, irmão. Eliabe, irmãos. Samuel olha para Eliabe. Eliabe bonito, forte, barbudo, olhos verdes. A primeira oportunidade que Samuel tem é o quê? Esse aí é o rei, esse vai ser ungido. Mas o Senhor fala, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua. Quem é, irmãos, no dia de hoje? Vamos vir para o dia 2025 ainda, que nós não estamos em 2026. Quem é, irmãos, que muitos não olham pela aparência, por boniteza? Eu juro para você, irmãos, se hoje tivesse uma plaquinha lá no grupo lá, de um pastor barbudo, bonitão, de olho verde, fortão, meu amigo, vinha a gente até estar pertinho de visitar aqui, irmãos, pode crer. Então, onde Deus, irmãos, separa cada um de nós para ouvir a palavra do Senhor, irmãos, porque você é exatamente o escolhido do Senhor, irmãos. Então, nessa noite, irmãos, vamos se colocar, irmãos, como se fosse Samuel. Vamos ouvir a voz de Deus. Não vamos olhar para a aparência, vamos olhar para o coração. Estou chegando na parte boa. Nossa decisão, irmãos, deve ser tomada com fé. Não devemos, irmão, agir pela emoção. Tudo é no tempo de Deus, não é isso? Já agimos várias vezes por emoção. Já fiz coisa por emoção. E não é o olhar de Deus. A gente passa por prova, passa por luta. Mas se nós agirmos pela emoção, o que vai acontecer? Nada vai dar? Tudo vai dar errado, irmãos. Quando nós temos fé e a esperança em Cristo Jesus, irmãos, tudo dá certo. Nada da maneira que eu quero, nada da maneira que você quer. Se pudesse, irmãos, eu estaria hoje perfeitinho aqui em cima, bonitão, chamosão. Mas não, irmãos, tudo é no tempo de Ele vai tirando, irmãos, as coisas devagar, aos pouquinhos. Não queira vir para a igreja, não queira vir para a casa do Senhor, não queira vir perfeito. Isso é perfeito, tem que estar perfeito, não. Venha do jeito que você é. Amém? O 8 e 9, amém? Tem alguém aí? Amém, Jesus. Amém. 8 e 9. Então chamou Jessé Abinadab, mais um filho dele, o segundo filho, e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. 9. Então Jessé fez passar a Sama, outro filho de Jessé, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse ainda, falta o menor.
bebezinho, mais tristinho, tá lá no pasto lá. É o 11, né? O 11, não é isso? Então, sim, irmãos, o que eu tirei sobre esse versículo é aquilo que Deus tem para você, para mim, ninguém pode. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, ninguém pode tirar. O que Deus pode tirar de mim? Um carro novo? Uma roupa nova? Não, irmãos. Isso aqui, ó. Ninguém pode tirar de você o chamado que Deus tem na tua vida. Ninguém pode tirar, Juliana, da tua vida o que Deus preparou para vocês dois. Ninguém pode tirar, irmãos. Pode vir o que for, bonitão, fortão. Não. Quando Deus nos prepara a tua vida, o teu chamado, não tem, irmão, céu. Não, quando Deus manda. O 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e unge, porque esse é o. Para finalizar o 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite. É como se fosse esse aqui, ó, cheio de azeite. E ungiu no meio dos seus. Ungiu Davi, uns pequenininhos no meio dos grandão, os fortão, os bonitão. Ungiu Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, irmãos, Samuel só teve um objetivo: de quê? De ir até aquela cidade para ungir o rei Davi. Um rei, irmãos, um pequenininho que estava no pasto. Porém, irmãos, Saul era rei também, bonito, charmoso. Foi por isso que Samuel, ele falou assim: não, se ele é bonito, ele tem a mesma aparência de. Mas, irmãos, a aparência, irmãos, não voga nada, irmãos. Boniteza não voga. Então Samuel olhou para ele e falou assim: não, o Marcos é bonitinho, né? O Marcos é bonitão, chegou assim, né? Vou ungir o Marcos, não, mas tem o Val ali que só fica ali sentadinho ali, né? Então, assim, irmãos, é só um exemplo, irmãos. Dessa maneira, irmãos, que nós deveríamos olhar. Isso aqui, irmãos, era para a igreja todo dia estar aqui, irmãos, para ouvir isso. Nós deveríamos, irmãos, abrir nossos olhos, nós estamos com os olhos abertos também, sobre isso. Que ninguém, irmãos, é bonitinho demais, ninguém é perfeito demais. Todos nós temos que ter um bom coração e humilde na presença de Deus. Davi recebeu a unção. Por quê? Porque ele era fiel no muito e no. Agora eu te pergunto uma coisa, irmãos: o que Davi estava fazendo no pasto? Só tocando ovelha? Davi estava só tocando a ovelha no pasto? Só sendo pastor de ovelha? Exatamente, irmãos. Ele está se preparando para uma grande batalha. Então, que hoje nós se preparamos para uma grande. Se atrás teve gigante, imagina 2020. Vai ter gigante? Será que não vai? Não, nenhum. Já vai entrar bonitinho em 2026? Não, irmãos, o evangelho não é fácil. Se vier Cristo, se eu vir aqui em cima falar para você que 2026 vai ser uma maravilha, tudo lindo e maravilhoso, estou mentindo, irmãos. Mas eu sei te dizer, porque nós temos um Deus que Ele é justo, como o Marcos falou, e fiel para cumprir tudo que Ele prometeu, restituir, transformar, restaurar. Ele é fiel, irmãos, para cumprir tudo que Ele prometeu na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo sabe que Saul era o primeiro rei de Israel, não é isso? Ele era alto, bonito. Samuel provavelmente estava procurando alguém como Saul. E a aparência de Eliabe foi exatamente como Samuel falou, não é isso? Bonito, charmoso. Mas Deus tinha um homem diferente em mente para ungir como o próximo rei de Israel. O Senhor havia revelado a Samuel que buscava um homem segundo o próprio coração. 1 Samuel 13, versículo 14, para concluir a palavra. Vamos ficar só em minhas palavras que eu separei aqui. Amém?
Deus é maravilhoso. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: porém agora, olha irmãos, essa palavra maravilhosa, irmãos, não sou eu que estou dizendo, amém? Porém agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardarás o que o Senhor te ordenou. Então, irmãos, o Senhor ordenou a Samuel para ungir um rei. Irmãos, eu consigo mandar um chamado de Deus? Eu consigo mudar o que Deus tem para a minha vida? Você consegue mudar o que Deus tem para a tua vida? Você consegue mudar o que Deus chamou para a tua vida? Você pode correr para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, onde for, mas o tempo certo, Deus vai te levantar como profeta na casa do Senhor. Deus vai te levantar como levita na casa do Senhor. Deus vai te levantar como orar na casa do Senhor. Deus vai te levantar, irmãos, em algo na casa do Senhor. Nós podemos fugir, amor, mas foge. Eu já fugi em 1 horas. Amém. Vou comentar a palavra maravilhosa. Pode mergulhar, né? Fugir. Quem foi esse? Amém. Ninguém está falando do peixe, amém? Nós, irmãos, podemos fugir, irmãos. Eu juro para vocês, irmãos, Marcos. Fugir, Marcos. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Para mim está a palavra. Eu queria ficar só no som ali, só aumentando o volume, baixando o volume, conduzindo o povo. Mas quando, irmãos, Deus tem um chamado, irmãos, nós não podemos evitar. Eu falei, pastor, coloca outra pessoa no seu não. Se Deus mandou, tem que obedecer, mesmo com as pernas tremendo, mesmo com o nervosismo, mesmo com a boca secando, mas amém. Irmão Samuel olhou para todos os 7 filhos mais velhos de Jessé, mas o Senhor rejeitou-os todos com a sua escolha para rei. Deus estava procurando alguém que tivesse coração fiel, coração puro, irmãos. É difícil achar um coração hoje puro, fiel. É difícil achar um cara facinho, um servo do Senhor assim, eu quero servir o Senhor com amor, com carinho, com fidelidade, sem olhar para quem está falando mal, quem está olhando bonitinho, quem está olhando feio. Tem, irmãos. Está difícil, irmão. Virou, né, o zoológico tem, que os bichinhos ficam, nós estamos em extinção. Estamos em extinção, irmãos. Está em extinção, como Ezequiel falou no começo, irmãos. Tudo que Ezequiel falou, está aqui na palavra, irmãos. Nós temos que ter um coração, irmãos, fiel em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Ezequiel falou que nós temos que ter um coração que perdoa, ao mesmo tempo que nós não queremos perdoar. Nós temos que ter um coração, irmãos, fiel, a olhar para a pessoa assim, não, eu tenho mas tem, irmãos, que perdoar, pegar na mão, abraçar, ajudar, porque Deus busca um coração. Deus busca um coração bondoso, amoroso. Irmãos, tem hora que, pelo amor de Deus, se o coração for bondoso, mas tudo lá fora, né, irmão? Nós temos que ter um coração, irmãos, manso e humilde de coração, irmãos. Calmo, manso. A palavra de Deus fala que temos que ser mansidão, humilde de coração. Por quê? Se estourar demais, cadê o coração humilde, calmo? Não é assim, irmãos? Vai que calma. Não é melhor, Ezequiel? Essa calma, ouvindo e entendendo do que aquele movimento demais. Amém? Davi, o filho mais novo, que ninguém dava absolutamente, a quem nem se preocupava em chamar, estava cuidando das ovelhas. Depois que Samuel rejeitará os outros filhos, finalmente chamou Davi. 1 Samuel, como eu leu, versículo 12. Davi foi a escolha de Deus, imperfeito, mas que um homem segundo o coração de Deus, embora a Bíblia diga que ele era bonito, né? Ruivo, ele era bonito, né? Ruivo, né? Davi era uma figura impressionante, mas Davi havia desenvolvido um coração segundo o coração de Deus. Em seu tempo, sozinho nos campos, pastoreando as ovelhas, seu rebanho, Davi passou a conhecer a Deus como Pai. E obedecer aquilo que Davi, irmãos, era obediente
pode tocar? Deus não posso. Obediência, nós temos que ser obediente ao. Salmo versículo 23. Quem lembra desse salmo? Olha que Davi fala aí no Salmo 23. Vamos ler, irmãos, para edificar o Senhor. Amém? Eu estou acabando, irmãos. Falta só 2 trechinhos aqui. Amém? Salmo 23, eu vou ler o versículo 1, para não ficar só em minhas palavras. Amém? Vamos ler, irmão, todo mundo junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que Davi, irmãos, falou no pasto. Eu creio que ele falou isso. Olhar assim, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada. Amém? Mesmo faltando, mesmo na luta, mesmo na prova, Davi olhava para o céu e falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus. As aparências, irmãos, podem enganar muito. E enganam. Quem está enganando hoje no mundo hoje, irmãos, é a aparência. Igreja bonita, igreja preta, parede, pastorzão top, fala aí com várias línguas, né? E o gaguinho aqui, irmãos, e o gaguinho que duplica e cai, né? A aparência, hein? O coração da escritura é a vida moral e espiritual no interior de uma pessoa. Provérbios 4:23, para mim poder finalizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, pode rir, irmãos, porque é bom. Eu gosto de jeito, irmãos. Fechou demais, não está bom. Tem algo de errado aqui, amém? Aleluia, Jesus. Vamos fechar o 2025, último culto rindo, amém? Salve para o seu irmão. Provérbios 4:23. Aleluia, Jesus. E o último, né? São Lucas 6:45. Eu li, irmãos, que separando os versículos para poder encaixar, né? Como o pastor ensina e puxa as orelhas. Amém. Provérbio 3. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar. A médica fez o exame, irmãos, a médica colocou no meu peito, né? No vídeo bota no coração. Colocou e ela falou assim: dá, o seu coração está um pouco baixo, tem hora que para um pouquinho, tem hora que bate de novo. Eu vou, doutora. Deixa assim, não mexe não. Pelo menos está lavando o Senhor, pelo menos está edificando. Ela falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Você não quer fazer o exame não? Eu falei: não, deixa do jeito que está. E Deus está vendo lá em cima, Ele está ouvindo, né? Então, irmãos, tudo que fizermos, fazemos de coração para o Senhor. Por quê? Não adianta, eu já ouvi, irmãos, várias pessoas falar isso, e é pura verdade. Não adianta ser cristão aqui dentro e lá fora. Vamos ser segundo o coração. Sobre tudo que deve se guardar. Deve guardar dinheiro? Augusto está bem estudado, meus irmãos, amém? Salve para o Augusto! Augusto é maravilhoso. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por que a fonte da vida? O que é a fonte da vida? A nossa salvação. Nós queremos, né, Ezequiel, ficar na terra prometida, junto ao lado do Senhor. Amém? Quem quer, levanta a mão? Eu quero, né? Então, que nós devemos guardar? Nosso coração. O que Ezequiel falou? Vou falar de novo, Ezequiel. Não guardar mágoa, angústia. Você falou mais? Perdoar. Ezequiel falou tudo que está aqui. Nós não deveremos manchar nosso coração, irmãos, por causa de besteira, por pouca coisa. Sabe por quê? Porque nós adoece, não consegue dormir, vem ansiedade, nós se preocupa demais. Aí começa a ficar o coração como meu, bate, pode, para. Temos que manter a calma, porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Explica que tudo que fazemos flui no nosso coração. Irmãos, eu não sabia, irmãos, que essa frase vinha da Bíblia. Quer ver? O coração é o núcleo, a essência interior
interior de quem somos. A pessoa boa tira o bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro do coração. Então, se eu sou má, tudo que vem de mim vai sair do mal. Se eu for uma pessoa boa, tudo que vem de mim vai sair, porque a boca fala do que o coração. Meu Deus, eu não imaginava não, irmãos. A boca fala do coração. Se meu coração estiver cheio de mágoa, sabe o quê? Vou estourar, irmãos, ao tempo. Lucas 6,45, vou ter que ler, irmãos. Meu Deus. Minha avó lá, tá me xingando, tá brigando. Tudo fala do coração. Já está exatamente isso. Lucas, para mim finalizar, irmãos, em nome de Jesus, amém? Não sei nem que hora é essa, meu Deus. Não, você cara, hora 9h45, meu Deus. Não, é Lucas 6,45. Aleluia, Jesus. Amém? Olha, irmãos, que Deus fala da sua palavra. Não estou dizendo. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração, tira o. Quem plantar a coisa boa vai colher. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala. Se tiver cheio de coisas ruins, vai sair. Amém, irmãos? Deus me livre, irmãos, somos outros aqui. Eu queria falar para você que quero agradecer ao pastor pela confiança, né, primeiramente, de confiar exatamente, irmãos, na palavra do Senhor a cada um de vocês, porque, irmão, não é fácil, para você não é fácil. A gente está aqui em cima pregando a palavra do Senhor, até para a mãe mesmo. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha, irmãos, na humildade, na simplicidade. Deus usa os mais simples e humildes de coração. Aqueles que ninguém dá nada, que todo mundo vai assim, aí é que Deus usa mesmo, irmãos. É que Deus faz mesmo, é que Deus transforma mesmo. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe ninguém, quando você tem um chamado, irmãos, e eu tirei, irmãos, uma frase da Bíblia e memorizei, escrevi isso aqui, ó. Talvez você não percebeu ainda, mas algo já mudou em você. Eu falo assim, será que Deus já me mudou? Será que Deus já tirou tudo, não é exatamente o que precisava tirar em mim? Mas Deus já mudou, irmãos. A gente no falar, no sorrir, no olhar, são mínimas coisas que Deus não muda, irmãos, nós temos que observar. Será que isso é eu que estou mudando? É Deus que está querendo de você. É que Deus tira-nos aos poucos o nosso coração. Talvez você não percebeu ainda, mas algo já mudou. Não foi o cenário, não foi todo mundo ao seu redor, foi dentro de você. Que no começo eu falo assim, moça, eu não tenho mais amigo nenhum, todo mundo mudou comigo. Eu não consegui ir na porta de ninguém, porque ninguém me atendia, porque eu era cristão. Então eu falei, será que foi alguém que mudou do meu lado? Foi o cenário? Não. Quem estava mudando era quem? Era eu que estava saindo das amizades, saindo da bebedeira, saindo de uma rodinha, de uma resenha ali. Eu olhava para os quatro e falava assim, será que está mudando alguém? Já que a pessoa nem me olhou, virou o rosto, porque eles estavam vendo eu mudado. O brilho do Espírito Santo incomoda todo mundo, irmãos. A mudança que há em mim incomoda o mundo. Deus se preocupa, né? Será que eu fiz algo com alguém? Não. É porque você está mudando exatamente como Deus quer que você mude. Por quê? Para trabalhar em mim e você, nós temos que ter um coração puro, direcionado para Deus. Um novo tempo não começa em 2026, pressão. Não começa quando tudo se torna, tudo começa a se resolver. Ele começa quando você decide não viver mais como era antes. Você é abençoado, vou ganhar milhões, não. Eu agradeço a Deus por eu não viver o que eu estava vivendo no passado. Vou viver algo novo em minha vida. Por que não guardar tesouro no céu, na terra, perdão? Porque nós
não conseguiram levar para algo sobrenatural, não conseguiram levar. Fica tudo aqui, carro, moto, dinheiro, saúde, tudo aqui. Vamos lá, limpo e purificado em nome de Jesus. Quando o medo já não manda mais tanto, quando a fé começa a falar mais alto do que a dúvida, isso tudo, irmãos, é mudança que é a dúvida da gente. Tudo. Quem tinha medo que levanta a mão, não tem mais. Eu não tenho mais medo de nada. Ansiedade, tudo Deus tira. Mas basta você ter fé e ter um coração direcionado à palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos se eu falei algo demais, se eu não falei algo que te agradou, mas eu creio que foi tudo dentro da palavra do Senhor, não foi nada de mim. Foi tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fiz como Samuel fez. Isso é minha palavra, que eu te honrarei em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, que eu vou passar por Marcos encerrar em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Pai, estamos aqui, Pai, em Tua presença, meu Deus. Deus, eu creio, Pai, que seja o último culto, mas de vários cultos para frente, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que 2025, Pai, que está se finalizando, Pai, em terça-feira, quarta-feira, meu Deus, seja um ano, Pai, repleto, Pai, de felicidade, Pai, em minha família, em minha casa, e por cada um que está aqui nessa noite, meu Deus. Eu creio, Pai, que Tu me usaste, Pai, nessa noite, Pai, em Tua palavra, meu Deus. Eu sei, Pai, que não foi como o Senhor mandou, mas muitas das vezes, Pai, nós nos sentimos vergonhoso, Pai, fraco, Pai, em Tua presença. Então, Deus, nos fortaleça mais e mais ainda, meu Deus. Nos dê, Pai, paciência, Pai. Dê sabedoria, Pai, para falar a Tua palavra, meu Deus. Muitas vezes a gente gagueja, Pai, fica ansioso, preocupado, Pai, no que vai falar, mas eu creio, Pai, que Tu vai mudar, Pai, isso em mim, Pai, e em todos que estão aqui nessa noite, meu Deus. Dê força, Pai, sabedoria para cada um de nós. Deus, usa, Pai, como instrumento musical, Pai, nos dias de hoje, meu Deus. Eu creio, Pai, que nós temos que mudar, Pai, muita coisa, meu Deus, mas muda, Pai, em mim, meu Deus, o que precisa, Pai, ser mudado, meu Deus. Me ajuda, Pai, a ser diferente, Pai, em Tua obra. Me ajuda, Pai, a ser como lá fora, Pai, diferente, Pai, como Tu queres, Pai, que eu seja, Pai, que todos for olhar para mim, Pai, veja um servo fiel e digno, Pai, da Tua palavra, meu Deus. Eu creio, Pai, que nós somos, Pai, fiel a Ti, Pai, até o último gota, Pai, de azeite, meu Deus. Então, entrego, Pai, este último culto, Pai, do ano. Muito obrigado, Pai, por estar forte até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. Então, Pai, te entrego nessa noite, Pai, o irmão Marcos, que vai finalizar, Pai, esse culto, Pai, em nome de Jesus. Usa, Pai, Teu servo, Pai, como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Ótima palavra, né, irmãos? Graças a Deus, o Senhor falou do seu coração, falou ao meu coração essa noite. E para você ver a experiência, né, de Davi. Davi era um homem que ninguém dava valor nenhum, estava ali para as pessoas, né? Ele estava abandonado, jogado lá, esquecido. Só que era um homem de pequena estatura, né, segundo a Bíblia. E as pessoas olhavam e falavam: aquele ali não tem porte para ser um grande homem. E Deus levantou ele. E além do que os outros, né, além de ser bonito, de ser forte, não tinha coragem, né? Deus levantou um que todos achavam que era covarde, né, humanamente falando, alguns homens, né? Deus levantou ele. E Davi até falou do testemunho. Eu gostaria, antes de terminar de orar, falar do testemunho que não podia finalizar, que Deus fez na minha vida esse ano. Foi um ano muito difícil, de decisões. A gente veio de São Paulo para cá. Eu orava, estava no congresso um dia e Deus me falou naquele congresso, no meio de muita gente, a gente estava louvando lá, e Deus falou: eu vou tirar você daqui, você vai sair daqui, você gosta, estava numa situação financeira boa, numa situação legal, e Deus me falava: eu vou te tirar daqui. Eu falava: Senhor, todas as vezes que eu subi para adorar, para louvar, eu falava: seja feita a sua vontade. E o Senhor vai fazer a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o pastor Lucas sempre orava pela gente, né? Sempre ligava. Um pastor que sempre ora pela vida dele, porque é uma pessoa, ele não desistiu, né, da gente estar aqui nesse momento. A gente recebeu inúmeros convites de estar, e eu falei: só vou onde eu me senti bem, onde eu senti na casa de Deus, com os irmãos, com a família, com o corpo. E Deus providenciou a gente vir para aqui. Esse ano, alguns meses atrás, assim que eu cheguei, algumas dificuldades, algumas lutas, né, para resolver, adaptar
adaptação difícil. Eu estava em casa, estava eu, os meus filhos e minha esposa, e orando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer por mim? Porque até agora eu não entendi. As pessoas que estavam lá me chamam de louco, algumas que estão aqui falam, você é corajoso, porque Deus mandou e a gente veio cantar com coragem, confiando no que o Senhor ia fazer. E de repente, num dia, numa terça-feira, a gente estava lá de fora, começou a chover muito, muita chuva. E meu filho falou, pai, você não tem medo de trovão? Eu falei, não, nunca tive medo, né? A gente ficou na área coberta, conversando, e de repente começou aqueles estouros, E eu falava, Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor deve estar bravo. Porque eu sempre, quando eu li a Bíblia, que a palavra de Deus fala que a voz de Deus ressoa como trovão, e era muito forte, eu falei, o Senhor deve estar bravo com a gente, com a humanidade, Aí meu filho, pai, eu quero tomar banho na chuva. Eu falei, não, não vai não, quer ir? Vai, mas eu não iria não. E aí a gente ficou lá conversando na área, De repente, deu um trovão, do nada nós estávamos entrando, já todo mundo já tinha entrado, quando eu estava entrando, aí passou um raio em cima do telhado, estourou a ferragem, que era de ferro, e veio tudo pro chão, no lugar exatamente onde eu estava. Eu só recebi uma pancada na cabeça, foi uma pancada muito forte, e começou a sangrar, eu entrei para dentro, e ela disse, e agora, o que está acontecendo? E eu falei para ela, não está acontecendo nada, caiu o telhado lá onde eu estava, era para mim estar morto nesse momento, mas naquele momento a mão de Deus me tirou, e eu fiquei preocupado com a pancada, coloquei a mão na cabeça, tinha um pequeno buraco na cabeça, estava sangrando, e aí eu falei, não esquenta a cabeça não, pega gelo, coloca gelo, porque o Senhor me livrou da morte, o Senhor me mostrou que Ele pode me tirar de onde Ele quer, me colocar onde Ele quer e me livrar da morte. Então eu sou grato ao Senhor, porque naquele momento eu pude ver a glória de Deus, uma coisa, poderia ser uma tragédia. Eu tinha perdido meu pai recentemente, eu também estava numa crise de ansiedade lá, e a gente veio, graças a Deus, Deus começou a curar a minha família, a transformar essa crise, essas coisas estavam acontecendo, e veio essa pequena tragédia, que poderia ser uma tragédia, mas a mão do Senhor estava ali, e meu filho falou, pai, eu queria entender como aconteceu aquilo, na hora você saiu e onde você estava, o telhado caiu e tem onde você estava. E eu falei, é coisa de Deus, a gente põe na mão de Deus, e quando você põe na mão de Deus, quando você vem aqui para cima louvar, quando você está aí adorando ao Senhor, Ele te livra do mal, Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te livra da peste perniciosa. Por isso ore pelo seu pastor que está viajando, ore pelas pessoas que ainda vão viajar, ore pela sua família que está com problema de saúde, ore pela sua questão financeira, se não está boa, coloca na mão de Deus, porque Ele sabe o momento certo de te dar as bênçãos, Então, feche seus olhos nessa noite e vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer na sua vida. Senhor, nós somos gratos nessa noite, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque nós viemos aqui na sua casa, ó Pai, te adorar, Senhor. A sua palavra fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria presente. E hoje nós sentimos, ó Pai, a sua presença aqui, Senhor, no meio dos louvores, na pregação, Senhor. Nós aprendemos, ó Pai, que nós devemos ser humildes, devemos ser mansos e humildes, Senhor. Devemos ser, Senhor, um pequenino, mas um pequenino nas suas mãos, como Davi foi, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, desde já, Senhor, que o Senhor permaneça conosco nessa noite, ó Pai. Assim como o Senhor permaneceu conosco, ó Pai, durante todo esse ano, ó Pai. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas, ó Pai. E muitas vezes nós não paramos para agradecer, muitas vezes nós não fomos gratos, ó Pai. Mas nós estamos aqui nesse último culto, nessa noite, para agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, e pelo que o Senhor há de fazer por nossas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Eu sou grato, Senhor, por essa família que o Senhor me deu, ó Pai. E nós pedimos, Senhor, que traga mais pessoas para escutar, Senhor, o verdadeiro Evangelho, para escutar, Senhor, a sua palavra, ó Pai. E que o ano vindouro, ó Pai, possa ser um ano de bênção, um ano, Senhor, de maravilhas em sua mão, para que possamos alcançar vida, ó Pai. Porque não há maravilha melhor do que alcançar almas para Ti, Senhor, do que alcançar vidas para Ti, Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, esteja, Senhor, neste momento, ó Pai, visitando, Senhor, cada um nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que hão de viajar, que ainda vai sair, que vai viajar, Senhor, que o Senhor coloque o anjo do Senhor acampado, Senhor, ao redor deles, de cada um, Senhor. O pastor Alencar, Senhor, que está lá viajando, ó Pai, que está próximo de vir, Senhor, que o Senhor possa estar guiando os passos
dele, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos por todos os momentos, por levantar, por acordar, por plantar, por colher, Senhor. Nós colhemos os frutos que nós plantamos. Nós aprendemos isso nessa noite, ó Pai. E que nós venhamos, Senhor, no próximo ano, plantar frutos bons, frutos, Senhor, que venha ser bonitos, venha ser viçosos diante do Senhor, ó Pai. Nos dando humildade, ó Pai. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, permaneça com o seu povo nessa noite, ó Pai. E que o seu povo possa abrir os olhos espirituais. Que o ano, Senhor, que se inicia, Senhor, possamos deixar a sua unção dentro do nosso coração, Senhor. Que possamos nos prostrar, Senhor. Que possamos, Senhor, chorar diante de Ti. Que possamos, Senhor, nos humilhar diante de Ti, Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão os humilhados, ó Pai. E nós preferimos nos humilhar diante de Ti, Senhor, todos os dias, todos os momentos. Por isso nos ensina, ó Pai, em nome de Jesus. Permanece conosco, Senhor, essa semana, Senhor, esse resto, esse final de ano, ó Pai. Permanece com o seu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e a consolação do Espírito Santo possa estar com você nessa noite, possa estar te visitando nessa noite, todos os dias, em nome de Jesus. Por isso aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o seu nome, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em paz, em nome de Jesus, que a maravilha do Senhor, as consolações do Espírito Santo possa estar em sua vida, possa estar visitando a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Se não fosse assim,